Deixa eu só ler. Vamos lá, então. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos estar fazendo um papo seguro e um bate-papo aí sobre os desafios de segurança aí para ambientes operacionais, como nós podemos proteger esses ambientes. Nós sabemos que cada vez mais as ameaças estão dentro desses ambientes, né? Essa integração entre o ambiente de TI, o ambiente de operacional é cada vez maior. Então, hoje nós temos aí a presença do Serafim Ivo, aí, que é o BDM da Fortinet Latam, aí, que é especialista no ambiente de OT, tá? Também vão participar conosco aí alguns clientes. Nós buscamos em clientes aí de áreas distintas aí também para falar dos desafios deles nessa área aí de ambiente operacional, tá? Então nós vamos ter a presença aí do Mário Azzolini, que é coordenador de segurança da informação e desenvolvimento aí no grupo AESC, o Maurício Cavalli, que é coordenador de TI na Brunitec no Metal, tá? Que é do ambiente da área de manufatura, o Mário aí da área de saúde, educação, e o Diego Bolter, que é gerente de inovação da Cotripal, que aí vai falar um pouco também dos desafios aí do agro, aí, que também é um segmento que está crescendo muito essa utilização aí de sensores, ambientes operacionais, OT, entre outros, tá? Então nós vamos ter uma apresentação inicial aí do Ivo, aí, falando um pouco sobre o que a Fortinet tem. Depois nós vamos ter algumas questões aí com o pessoal que vai estar nesse painel. E depois vamos estar abrindo aí para perguntas aí também, quem quiser tirar alguma dúvida, tiver alguma contribuição a fazer, porque realmente aqui a nossa ideia está trocando, compartilhando informações, né? Serão muito bem-vindas. Então, Ivo, vou passar a palavra aí para ti. Quer iniciar a tua apresentação para posteriormente aí nós seguir com esse nosso aí painel. Boa, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia aí pela introdução, pelo espaço, a atenção de todos, o interesse de todos para a gente falar um pouquinho sobre a, a segurança cyberfísica, né? Porque quando a gente fala de segurança para operação, tem coisas que a gente não consegue virtualizar, né? Já começa aí um pouquinho diferente da parte da TI, que praticamente tudo a gente consegue virtualizar e na TO, na operação, não, você tem equipamentos que vão realizar trabalho, que são responsáveis pela operação e que muitas vezes pode um ataque eventual numa rede dessa conectada pode causar um acidente, inclusive um acidente fatal muitas vezes, e são acidentes graves. Começa por aí algumas diferenças entre ah, o mundo da operação e o mundo corporativo, né? O que é TI, o que é TO, exatamente essa questão de segurança, a segurança física, a, a questão da urgência. Normalmente, quando a gente fala de missão crítica, de sistemas operacionais críticos, a gente precisa é, prestar muita atenção na questão da latência dessa rede, da alta disponibilidade que é necessária, exatamente para garantir que essa operação tenha a continuidade e o cuidado necessário. Diferenças aí também relacionadas à questão dos protocolos, dos equipamentos, das tecnologias que são utilizadas. Nós vamos falar um pouco também sobre a a questão das melhores práticas, de como se implementar a segurança nesses ambientes, tecnologias e, de uma forma geral, por que que a gente tem que falar de segurança nesse mundo de operação. Não temos mais redes seriais, não temos mais redes isoladas, a convergência da TI com a TO está aí, é quase que uma exigência, né, uma obrigação de todas as empresas trabalharem de forma integrada por conta do, do modelo de negócio. E então você não tem mais redes isoladas, hoje é tudo TCP/IP. Esses equipamentos têm também suas vulnerabilidades e são conhecidas, e os atacantes hoje em dia conhecem desse ambiente, e cada vez mais eles estão ficando sofisticados, mais conhecedores e avançando cada vez mais na exploração desses ambientes, das fraquezas, tanto da questão de arquitetura de redes, quanto das vulnerabilidades desses
equipamentos que compõem essas redes. Outra característica é conviver com esses sistemas legados, porque ele faz parte do próprio equipamento, que esses equipamentos que a gente falou que não dá para trocar, que ele faz parte do ambiente físico lá, e, e se você eventualmente for trocar um sistema operacional que é legado, você teria que trocar toda uma infraestrutura que custa milhões e que é um setup inteiro de uma operação, por exemplo. Então, a convivência com os sistemas legados ela é uma realidade para a segurança do mundo de operação. Então, nós vamos falar bastante sobre isso também. E, obviamente, os protocolos, os equipamentos e as tecnologias que são diferentes, né? Então, uma breve introdução aqui e dos cuidados que a gente tem que tomar para a segurança desses ambientes. Legal. Então, iniciando aí o painel, aí eu vou pedir, iniciar pelo Diego aí, que está conosco. Queria que ele se apresentasse, falasse um pouco também aí da estrutura da Cotripal, qual é hoje o que a Cotripal já está vendo nessa parte de automação. E depois também tem uma questão aqui para o Diego, né? Como é que ele enxerga e como é que seria o desafio aí de iniciar uma jornada para tecnologia, para proteção dessas tecnologias aí do ambiente de automação e o ambiente operacional. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? O áudio tá bom, Pacheco? Vocês estão ouvindo bem? Sei, estamos ouvindo. Sim. Legal. Eu sou Diego Boelter, então, trabalho há mais de 20 anos na área de tecnologia da Cotripal, uma cooperativa que atua principalmente no agronegócio, mas tem outros pilares também em várias áreas de negócio, atendendo varejo, desde supermercados, lojas, postos de combustíveis, toda a área de varejo. Temos indústria também, né, fábrica de ração e frigorífico, onde foi o nosso primeiro contato com OT, né, com tecnologia de operação, com os sistemas supervisórios, essas questões, mas isso acho que fica mais para o Maurício depois, vai falar dessa parte de indústria, né. Eu queria focar, e já trazendo a pergunta do Pacheco e tudo também, né, é a transformação que o agronegócio está passando, né, e como que a gente acompanha isso e como que a segurança se envolve nisso, né? Porque a gente vinha até pouco tempo trabalhando com uma superfície de ataque super reduzida, né? A gente cuidava do nosso firewall, cuidava da nossa rede interna e, se necessário, distribuía ela para algumas operações e alguma coisa que fosse necessária, né? Mas isso mudou e vem mudando completamente, né? Quando a gente começa a falar de agricultura 4.0, tem alguém falando de 5.0 já, né? Eu me perco um pouquinho nessas versões, tanto da indústria 1.0, 2.0, 4.0, falam da agricultura também agora, né? Então, a gente tinha isso tudo muito sob controle, e quando começaram a surgir as primeiras necessidades de que a gente precisaria monitorar a termometria das nossas unidades de grão, para que o grão não esquentasse, para que o grão mantivesse a qualidade, e começou a necessidade de os gerentes das unidades e das áreas acompanharem esse monitoramento da termometria de casa. Aí, tranquilo, você coloca uma VPN no dispositivo da pessoa que vai monitorar, fecha uma VPN, através do túnel VPN permite acesso. E aí começou a necessidade que os fabricantes que estavam entregando silos automatizados, secadores automatizados, começaram a ter a necessidade de também fazer manutenções preventivas, de quando um rolamento, quando um pé de elevador, quando um grão for dar um alerta, ele colocar. Pô, como é que você vai fazer? Começar a criar usuário, distribuir VPN para todos os fabricantes também? Né, começou a ficar um pouquinho mais complexo, né, de como é que a gente cuida disso e como é que faz essa segurança, né. Mapeia a porta, a partir de porta, mapeia IP, nós temos hoje 52 filiais, né, 52 unidades de grãos, então muitas delas através da SD-WAN da Fortinet, né, a gente não tem um controle exato de por onde está saindo, tem link de internet em várias delas, né, então de acordo com o menor caminho e de acordo com a melhor qualidade, ela escolhe o link para sair. Então, são muitas bordas para proteger, né? Então, também ali a gente tem essa dificuldade, mas a gente conseguia trazer isso tudo sob controle até aqui, né? Que a gente fala da agricultura 3.0, que é baixar o mapa, colocar no equipamento, o equipamento vai a campo, quando volta, traz o mapa, né?
A questão agora é que tudo isso se multiplicou imensamente, né? Então, hoje, todas as máquinas que o produtor tem no campo, elas já estão com sensores que tem que entregar para o fabricante, sensores que tem que entregar para a cooperativa, né? Tem estações meteorológicas no campo, os tratores, as plantadeiras, os drones, né? Que tem muita gente já usando o drone para agricultura nos mais diversos protocolos. Então, aí tem rede LoRa, tem rede Wi-Fi, né? Sempre e a transição bidirecional, né? Você pode baixar um novo mapa para o trator fazer uma nova rota a qualquer momento, né? Então, imagina se sofrer qualquer problema ou interferência nisso, ou se alguém colocar um mapa errado naquele trator, pode causar grandes problemas, né? A mesma coisa um pivô de irrigação, por exemplo, que fica monitorando o tempo todo, umidade de solo, previsão climática, o que vai irrigar, quanto vai irrigar, né? Se ele receber um dado de previsão climática errada, ele pode deixar a planta morrer, ou pode colocar água demais, desperdiçando o recurso de água, né? Ou até matando a planta por água demais. Então, trazendo um pouquinho só de cada cenário e da complexidade que a gente tem no agro, e nós, como uma cooperativa, nós acabamos, até pouco tempo atrás, a gente tinha que entender do fertilizante, a gente tinha que entender do tipo de semente, a gente tinha que entender do que o produtor usar no campo, né? Só que isso evoluiu e o produtor hoje se apoia na cooperativa para ser a sua central de tecnologia e a sua central principalmente de segurança tecnológica, né? Então, como é que eu digo para o produtor que ele pode usar o nosso aplicativo, que ele pode usar o drone que ele comprou da gente, que ele pode usar isso tudo com segurança? Né? Então, até quero ouvir do Ivo, né, inclusive, como é que a gente faz? A gente fica um pouquinho perdido, na verdade, né? A gente sabe fazer a segurança do jeito que a gente sempre fez, né? Bloqueia, isola, põe para trás do nosso firewall e trabalha dessa forma, né? Mas a gente está entendendo que não é mais assim, né? Opa, deu um... Ok. Que não é mais assim, que não vai funcionar só dessa forma. A gente precisa de um adicional de produção para entregar essa segurança de ponta a ponta, né? As outras coisas, né? De equipamentos monitorados, por exemplo, né? Nós nunca íamos imaginar que, por causa de um bug no sol lá, que teve aquele problema que ele interferiu na questão dos satélites, né? E vários tratores pararam de funcionar porque a qualidade do sinal do GPS não estava mais legal. Né, e começaram a ligar para a cooperativa pedindo suporte. Pô, a gente comprou o módulo de automação, o trator está andando sozinho, mas todos eles pararam. Todos os associados que tinham comprado aquela tecnologia, por causa da interferência de uma dispersão, algum problema que aconteceu com o sol lá, que interferiu no sinal do GPS, né? E aí imagina se não fosse isso, né? Se fosse um ataque ou qualquer coisa que a gente tivesse lá, né? Parar o processo de colheita, né? Parar o processo de plantio. Como é que a gente atua nesse sentido, né? Então a gente tem esses problemas aí para resolver e nesses minutos aí espero ter explicado um pouquinho de por onde que o agro está passando, né? E o que nós como cooperativa do agro estamos enxergando e os desafios que a gente tem pela frente aí, né? Tudo que tá vindo de novo e a gente acha que a tecnologia está aí para ajudar e tem ajudado muito, isso é uma coisa fantástica, mas a gente deseja entregar sempre segurança por princípio, né? Que a gente quer entregar uma tecnologia para o produtor segura por princípio. E aí eu queria ouvir as sugestões do Ivo de como que a gente faz, o que existe já para a gente tentar entender melhor esse mundo aí. Claro, claro. Bom, legal, obrigado por ter trazido todo esse cenário e essa preocupação. E uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui é dizer que só o fato de poder discutir sobre segurança nesses ambientes, a gente já está bem adiante, né, de muita gente que acha que ainda não precisa de segurança para a parte operacional. E, assim, dentro desse cenário todo que você comentou, é fato. Os principais desafios que a gente tem é assegurar aí a questão da proteção do perímetro, a proteção do controle, né? Proteção e controle do acesso remoto,
que hoje é uma realidade, principalmente pós-pandemia, isso acelerou muito uma questão que até então a operação era muito local, e com a pandemia isso acabou mostrando que é uma realidade possível de se fazer. Ah, outra questão é ter a visibilidade do seu ambiente, conhecer o que você tem e entender, principalmente tratar, conseguir detectar, identificar, mapear e tratar as ameaças internas. Então, para isso também a gente tem que começar a pensar na integração dessa operação, porque não adianta a gente só pensar em tratar e começar a segmentar a rede. Primeiro ponto, isolar a rede, é, é, logicamente, né? Isolar a rede de operação da rede de TI, a rede corporativa, da internet, mas manter isso tudo integrado, controlando o fluxo das informações que passam de um lado para outro. Porque, como a gente disse, a convergência da TI com a TO está aí, e é um fato, a gente não consegue mais viver sem operar dessa forma. Então, proteger, sim, segmentar essa rede, mas você precisa também ter ideia de quem é que está acessando depois essa rede, né? E quais são os privilégios de quem está acessando essa rede. O que eles estão acessando, como eles estão acessando. E, obviamente, muita gente que já tem uma credencial que está dentro da sua rede também pode, né? Nem sempre um ataque ele é externo. Ou fato que a gente vê é vendas de credenciais aí na Deep Web, que é o caminho, muitas vezes, para um atacante conseguir acesso a uma rede de operação e, eventualmente, efetuar um ataque ou um sequestro de dados. No menor dos casos, né, só um sequestro de dados, mas quando a gente fala de operação, eventualmente ele interferir realmente na operação. E como o Diego mesmo comentou, às vezes só parar a operação seria, vamos dizer assim, até um, um fato que não seria tão agressivo. O pior é realmente, muitas vezes, a perda, né? É o criar acidentes. Muitas vezes, como eu falei no início, muitas vezes, falando de operação, esses acidentes são fatais. Imagina uma colheitadeira gigante daquela desviar em cima de pessoas que estão trabalhando no campo, que nem têm noção, porque ali não era um local para aquela colheitadeira passar. Né? Então, perda de produto, perda, vamos dizer, você fez toda a colheita, está armazenando, está lá cuidando, e de repente um ataque, uma alteração nos parâmetros que controlam o nível de temperatura, de umidade dos armazéns, dos silos, ou mesmo de locais que são muito controlados, têm os seus parâmetros alterados e você, obviamente, né, vai perder, vai impactar e pode perder todo uma safra toda. Então, essa parte da tecnologia totalmente integrada, e aí quando a gente fala de implementar segmentação de rede, controle de acesso, ter uma visibilidade dessa operação de forma integrada, então a questão da segurança, da operação dessa segurança, né, também merece um pouco de cuidado, de atenção, diferente da operação dessa segurança, né, que seja um SOC, da TI, porque os logs são diferentes, os protocolos, os eventos, a criticidade e a prioridade é diferente. Então, essa noção, né, de como se implementar a segurança num ambiente de operação, assim como como tratar os incidentes, é importante, porque senão você vai parar, corre o risco de parar a sua operação. Né? E esses riscos, obviamente, envolvem todos os ambientes, desde o ambiente físico, onde você tem esses equipamentos, um ambiente de uma camada de telecomunicação, que vai falando de operação, no caso aqui do agro, como o Diego deu o exemplo, são áreas geográficas muito grandes, e você tem equipamentos todos dispersos, tem muito de IoT já embutido também nessa questão
do agronegócio, na parte da operação do agro, é, que traz informação de uma forma geral. Tem muito de satélite, como ele deu até o exemplo aqui, e se isso fosse um ataque? E poderia muito bem ser um ataque. Então, independentemente da tecnologia que a gente vai usar, pessoal, o importante é pensar na segurança, em camadas diferentes. Não existe um único ponto, uma única solução que a gente vai resolver todos os problemas. A gente tem que entender a arquitetura, a solução de cada um, as unidades móveis, como ele diz, tem muito de mobilidade também no campo e estão totalmente conectadas, cada uma usando uma conectividade diferente, uma tecnologia diferente. Isso para a gente é independente, porque já foi decidido qual é a tecnologia que mais atende à sua demanda, à sua operação. O importante é entender como a gente agrega uma camada de segurança sobre essas tecnologias, né? E aí, obviamente, tendo em atenção sempre a questão de assegurar o perímetro, assegurar o acesso, ter a visibilidade e o controle, né? Identificação, mapeamento das ameaças, também, principalmente das ameaças internas, não só das externas, e o controle. A gente também agrega muito de inteligência artificial. Como eu disse, os ataques estão ficando cada vez mais sofisticados, os atacantes usam de inteligência artificial para promover ataques cada vez mais sofisticados. E a gente também, obviamente, usa muito de inteligência artificial agregada em cima da nossa plataforma de IoT para trazer essa defesa também. Tá? Então, assim, de uma forma geral, esse é um resumo aí de como a gente tem que pensar e começar a implementar essa jornada, porque é uma jornada, não é de uma vez que a gente resolve, não é com uma única solução. Para cada segmento, para cada demanda, é uma forma diferente da gente tratar. Legal, Ivo. Então, vamos seguindo aí agora, vamos passar a palavra para o Mário aí também para ele se apresentar, falar um pouco aí do, do grupo AESC aí, né? E também falar sobre esses desafios, eu acho que principalmente na área de saúde, a área de saúde é uma área muito visada aí a nível de ataques, tem muitos equipamentos operacionais aí, então agora até questão de robô, cirurgia remota, todos esses acessos a acessos remotos, né, na realidade, nesse sentido, e como é que nós podemos também trabalhar esse desafio aí que cada vez mais vai ser uma realidade, né? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Pacheco. Bom dia, Ivo e os demais colegas aqui que estão fazendo parte desse fórum, aos convidados que participaram dessa agenda. O tema é muito pertinente mesmo. Quando a gente fala de OT, IoT, TI, né, é um pouco uma soprinha de letras, mas falando um pouco aqui da instituição AESC. A ESC é um grupo feitas por irmãs, é um grupo religioso, existe há mais de 120 anos no sul do Brasil. Eu falo que o meu chefe é o Papa, então a gente tem uma proteção divina, que foi um pouco desafiador. Eu entrei como gestor de segurança da informação da empresa para construir a área de segurança da informação devido à pandemia. Aí se viu a importância de ter uma área, então o gestor da área de TI conseguiu a aprovação junto à gestão. Aí você imagina provar é, que é necessário um setor de segurança para irmãs, a maioria compostas acima de 70, 80 anos. Então, imagina o desafio. Eu lembro que a minha primeira conversa executiva que eu tive com elas, algumas me falaram, tá, mas água benta não resolveria? Então, tu se prepara do nível que a gente estava. Então, assim, foi uma evolução, uma evolução que eu digo pro nosso time interno aqui, que a gente tem conseguido fazer grandes feitos, principalmente na parte de conscientização. Mas que não é o fórum especificamente de hoje. O Grupo AES, que além de hospitais, ele faz outras dois segmentos, que é a parte de ensino. Então, a gente tem algumas escolas e a gente tem uma parte de amparo ao migrante. Então, toda pessoa que chega refugiada de outros países, a gente tem essa frente. Mas o grupo hospitalar, que é composto pelo hospital, principalmente o Mãe de Deus aqui de Porto Alegre, é,
representa praticamente 90% da receita da empresa como um todo. Então, a gente dá muito foco e muita importância em cima da parte hospitalar. Primeiro, porque é vidas. A gente, quando fala em segurança, a gente, diferente do nosso colega Diego, ele vai estar falando de uma máquina, que possivelmente nenhum cara talvez esteja dentro daquela máquina. Muito dinheiro envolvido. Mas no nosso caso da saúde, aqui quando a gente fala nesses robôs hoje em dia, de coluna, por exemplo, 1 milímetro de distância errado, feita errada por um tipo de ataque, alguma coisa do tipo, pode comprometer a vida da pessoa. E esse tema, principalmente na parte da saúde, é um tema bem relevante que, inclusive, a gente tem visto fomentação pelos próprios médicos. Eles estão se importando com a segurança. Agora, falando, né, sobre a segurança em si, como a gente protege como área de segurança, quais as minhas preocupações, a preocupação do meu time aqui, quando a gente fala no setor de segurança? Primeiro é entender os fabricantes, a complexidade que é uma infraestrutura como essa. Imagina vocês estão com uma rede de computadores e nessa mesma rede pode ter um tomógrafo, pode ter um eletrocardiograma nessa mesma rede. Um outro desafio que a gente enfrentou e tem enfrentado cada vez mais são a questão de gestão de vulnerabilidade de equipamentos médicos. São muitas vezes que a gente pega um tomógrafo. Existem tomógrafo de 2000 e que muitas das vezes alguns fabricantes nem fazem atualização mais para eles. A gente pega alguns fabricantes como Philips, Siemens, GE, alguns, os novos equipamentos, eles querem vender o produto, eles não querem vender a atualização do antigo. Então, a nossa missão como segurança é manter seguro um equipamento como esse. Então, é muito complexo. A gestão de vulnerabilidade, para mim, é uma dor muito grande. E, além disso, tem um outro porém que eu acredito que é uma dor muito grande, que é a questão de protocolos. Protocolos, esses equipamentos médicos, quando a gente fala de OT, eles falam por um protocolo DICOM. Só que esse Daikon, dependendo da minha tecnologia, ele pode trabalhar numa porta específica TCP, pode ser outra. Então, se não tiver um formato, uma tecnologia que entenda o que é esse protocolo ou não, é complexo. É bem complexo e, querendo ou não, tu não consegue ter essa visibilidade de proteção para isso, né? Então, um dos desafios maiores aqui para a parte hospitalar é isso. E aí eu passo a palavra aí para o Serafim, para o Marcelo, não sei se consegui ficar claro para Boa. ele. Foi, Não, o ótimo. Ivo, vamos. O Ivo vai Vamos. ajudar aí, ó. Além da água benta aí, vamos ver o que que É, temos aí para ajudar. água benta eu deixo para as irmãs e vamos tentar resolver na parte da tecnologia aqui, né? Do conhecimento. Mário, obrigado de ter trazido aí esse cenário. É realmente desafiador. Acho que toda a parte da TI, ela está bem direcionada, bem é, já estruturada, né? Já vem de longa data. No comecinho eu falei das diferenças entre TI e TO. É, fato é que a gente precisa hoje, e é legal saber que os médicos já estão preocupados com a questão de segurança, para engenharia clínica. E esse é o nosso foco principal. Mudam os protocolos, mudam os equipamentos. Você comentou, e é fato, eu já disse a questão do legado também um pouquinho antes, que em todos os segmentos. Aqui a gente vai falar, né, do agro, da saúde, vamos falar da manufatura, de outros segmentos da operação, todos vão conviver com sistemas legados. Essa é a nossa realidade. Tem a questão das vulnerabilidades? Tem. Muitas vezes você compra um equipamento novo, e principalmente na área de saúde, a gente viu outro dia conversando com outro cliente aqui, que ele estava comprando um equipamento novo, pagando não sei quantos milhões aí num tomógrafo, e ele vinha com XP, né? Nos dias de hoje. E todo mundo conhece dessas vulnerabilidades. E é isso. Eles não vão trocar, né? Eles não estão preocupados com a questão de segurança em si. Eles estão preocupados em resolver os problemas de automação, de operação, de uma forma geral. E eles fazem isso bem. E aí, então, é por isso que a gente comenta, que vem trazer e agregar essa camada de segurança. E como que a gente faz isso? A visão da plataforma de uma segurança integrada é importantíssima. Quando você começa, e um outro ponto que tem a ver com o que a gente já comentou antes também, segmentação de rede. Importantíssimo você segmentar
manter esses equipamentos que são críticos da operação, tudo que está relacionado à engenharia clínica, numa rede apartada da sua rede de TI, que está conectada diretamente na internet, que são redes para usuários, onde os clientes, né, os pacientes chegam lá para fazer, muitas vezes, se conectar e fazer aquelas consultas online, coisas desse tipo. A gente tem que separar esses dois mundos, né? Até porque você comentou também da alta tecnologia, né? Digital Twin, o cara tá operando remotamente de outro país, muitas vezes, e 1 milímetro ali pode causar a morte, eventualmente, de um determinado paciente. E então, isso tudo realmente passa pelas camadas, né? Do equipamento que está físico ali, que está sendo controlado via uma rede de comunicação para um sistema do outro lado. Nesse meio do caminho vai ter um protocolo específico, né? Você deu o exemplo do Daikon, mas tem HL7, tem muito de EC também nesse mundo da engenharia clínica, e a gente consegue, né? Então, o que a gente traz para tentar minimizar esses riscos e assegurar um pouco mais da proteção nesses ambientes? Habilitar principalmente a visibilidade desses protocolos industriais. Então, a gente consegue trabalhar com mais de 70 protocolos diferentes. Você disse que a questão do PET é importantíssimo. Mas se só consegue ter o benefício, por exemplo, do virtual patching, porque a gente sabe que você não vai atualizar, muitas vezes nem tem o patch, como você disse, né? O fornecedor nem quer mais trazer um patch de atualização. Mas, se você tem, você também não vai atualizar, porque depois, muitas vezes, você não tem garantia que aquela máquina que é crítica para a sua operação vai voltar a funcionar, ou a questão da interoperabilidade, que ela vai voltar a ter comunicação com os outros equipamentos da mesma rede, né? Então, é fato que não se atualiza os patches na operação, e então a gente traz o conceito do virtual patch, que é quando você tem um Firewall, né, um FortiGate ali, e você habilita esse módulo de proteção industrial, você começa a ver mais de 70 protocolos industriais. São mais de 700 IPS para o mundo industrial. Então, vamos falar dos vários fornecedores que você já citou e todos os outros mais dos outros segmentos têm vulnerabilidades, como a gente comentou. Vai atualizar? Não. Mas aí o que acontece? O conceito do virtual patching é você subir essa segurança para o modelo, para o nível do Firewall, que está olhando e enxergando os pacotes desses protocolos específicos, de modo que, se alguém tentar explorar alguma vulnerabilidade desses componentes, ele vai bloquear, né? Então, é uma forma da gente garantir que você não vai atualizar e eventualmente até perder a conexão com esses equipamentos, que são críticos para a sua operação, e subir o nível da operação para a rede. Então, essa é um conceito que a gente tem de convergência de rede segura, né? Ou de segurança de rede para o mundo de operação. Isso faz muito sentido quando a gente fala da gestão de PET, que você disse que é uma das maiores preocupações que você tem para o mundo de operação, né? Então, essa é um recurso, uma alternativa que a gente tem para tentar conviver, porque, como eu disse, o legado é fato, e a gente vai conviver por muito tempo quando a gente fala da operação, certo? Legal, Ivo. Então, Boa. vamos lá agora, então, passar a falar com o Maurício aí para falar um pouco também da Bruni, falar um pouco do Maurício aí, quais são os desafios aí, ou seja, qual é as soluções, ferramentas também que está se vendo no mercado aí para tentar proteger esses ambientes operacionais aí das ameaças avançadas aí, Maurício. Então, fala, tá Vamos contigo aí a lá. palavra. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí com o áudio? Beleza, maravilha. Bom, o que eu posso falar aqui, lógico, a empresa Bruni aí é uma empresa de metal mecânica. Nós temos 5 unidades de negócio e começamos aí, vamos dizer, com redes industriais há muitos anos e, logicamente, aí que isso vem de um legado enorme. Empresa de mais de 70 anos, com certeza tem bastante legado aí, já pegando o gancho do Serafim aí. E vamos lá, ah, mais ou menos aí em 2020, por aí, a gente começou
a ter muitas demandas de clientes, com até mesmo obrigatoriedade de nós termos avanços aí na indústria 4.0. E aí, nesse momento, a gente se deparou com o seguinte cenário: tá bom, como é que nós vamos juntar TI e TO? Como é que vamos fazer esse povo se conversar e começar a criar padrões entre uma coisa e a outra? E aí, lógico, fomos no mercado, entendemos aí quais eram os padrões que existiam e nos deparamos com dois dos padrões que a gente mais utiliza hoje, até já estamos aí com uma evolução aí de 4 anos, utilizando, que é o MQTT e o OPC-UA. Então, esses são os dois protocolos que nós utilizamos aí como pra protocolos de IoT, logicamente, como o Will falou, trafegando em cima de TCP/IP. Então, temos a mesma rede, não mudamos a rede, os equipamentos aí começaram a ser ligados. Então, não era mais só uma questão ali de ter, por exemplo, uma conexão externa, ligando diretamente numa IHM ou no CLP, e só ia lá e trancava no firewall e acabou. Não tinha mais só isso aí. Nós tínhamos muito mais coisa e muito mais problemas aqui que poderíamos ocorrer. E aí, juntamente, nós já temos equipamento da Fortinet, logicamente, nosso firewall, e já colocamos a segmentação de rede e também controlando pelo próprio firewall aí para fazer isso. Ok, eu estava tranquilo, até um dia que eu vi uma, uma palestra do Ivo aqui em Caxias, aonde ele me deixou com os cabelos em pé, disse assim, como assim? Não, não é assim, Ivo? Eu falei, não, não é. Vai lá que não é esse negócio aí, não. E aí, desde então, a gente está mais preocupações e, logicamente, que, bom, hoje, praticamente lá, uma das unidades de negócio, que é a de tanques, ela roda mais de 90% das suas atividades em cima de brokers MQTT e OPC-UA. Então, se esse broker, logicamente, tem lá as suas redundâncias em termos de TI, mas lá dentro da operação, se falhar, nós vamos ter que passar para um modo manual e aí voltaremos para a indústria 3.0, talvez até menos, em alguns equipamentos manualmente lá, porque eles não vão nem conseguir passar parâmetros para as máquinas para poderem ligar as máquinas. Então, não somente sofremos com essa questão toda de OT, mas também o ataque de TI pode parar a nossa operação também. Então, não é só isso, temos que pensar em várias outras redundâncias. E até mesmo redes como o Zigbee, que nós temos aí sensores com proteção de incêndio e tudo mais, que rodam aí no meio de tudo isso, misturando cada vez mais aí a questão de sinais sem fio. Então, além de todo o maquinário que nós temos e mudanças de layout que influenciam em tudo isso também, que cada vez mais está nos deixando de cabelo em pé e de barba branca, como vocês podem ver aí. Legal, Ivo. Então, o que que Boa, podemos contribuir com esses desafios do boa. Maurício? Não era a ideia, né, de causar um temor tão grande assim, né? A gente fala, mas assim, fato é, quem tem medo está menos vulnerável. Já está adiantado. E quem não tem medo, ou quem não tem nem noção de que sua rede está exposta, obviamente que está muito mais vulnerável. Então, é legal, é importante. Esse, eu costumo dizer que é um filme, não, né? Porque o filme normalmente ele tem fim, mas é uma série que a gente vai seguindo e vai ter vários episódios e vários capítulos. Não acaba, né? Não tem fim essa jornada de segurança. Então, a gente sempre vai ter coisa realmente para se preocupar. É, desses protocolos, eventualmente, que você falou, e a gente já vem conversando, no exemplo que eu dei anteriormente, né, quando a questão de visibilidade, para começar a enxergar esses protocolos diferentes, que não são protocolos comuns, muitas vezes, no ambiente de TI, no ambiente corporativo. Então, sim, a gente começa a inspecionar esses pacotes, começa a ter toda uma questão de visibilidade e de cuidados com isso. A segmentação de rede é fundamental, importante, você já comentou, né? Segmentou a rede e já implementou a questão da visibilidade dos protocolos ali. É, avançando com isso, depois, tá, eu segmentei, mas e aí? Quem é que está acessando essa rede? Né? Muitas vezes você tem
um terceiro que te dá um suporte, ou que ele faz parte da sua operação. Muitas vezes, como eu disse, pós-pandemia, é uma realidade hoje a questão do acesso remoto para a operação. Muitas vezes é um terceiro dono da solução que, para você ter a garantia daquela solução crítica para a sua operação, você tem que liberar um acesso para ele. Então, como que a gente começa a gerenciar também essas questões? E aí a gente traz o conceito, né, do acesso remoto seguro, que é o Forte SRA, por exemplo, né, que é o Security Remote Access. São ferramentas que, mais do que simplesmente ter uma VPN, e aí o usuário, né, ele vai ter lá um login, né, que é um usuário e senha, e só isso. E ele não tem sequer um múltiplo fator de autenticação. Tá? E ele está conectado direto na sua rede. E falando de redes de operação, ela é flat. Então, eventualmente, ele entra nessa rede e ele vai ter acesso a tudo. Não só ao que ele deveria ter acesso, que seria a operação dele. Né? Então, a gente começa a trazer ferramentas que vão ajudar nesse controle também do acesso a esses ambientes, que são críticos e muitas vezes você não tem essa visibilidade, esse controle. Então, por exemplo, você passa a deixar de ter um acesso direto e de forma irrestrita a qualquer componente dessa rede para criar acessos provisórios, né? Então, você define com um determinado provedor, com um determinado parceiro, com um determinado operador que trabalha eventualmente em turnos, né? Se ele está trabalhando no turno da manhã, por que que ele está acessando essa rede que é crítica no ambiente operativo à noite ou quando ele está de férias? Então, a gente começa a criar acessos provisórios com perfis determinados, de modo que o usuário ele vai receber um perfil, né, um acesso, que quando ele se autenticar, ele vai ser direcionado exatamente para aquele ambiente, para aquele equipamento, para aquele componente da operação e com os privilégios que são permitidos. Se eventualmente somente leitura, ou ele pode ter um acesso também de escrita, né? Então você começa a ter um controle muito maior e dessa questão do acesso remoto. E aí serve tanto para funcionários próprios, com terceiros, parceiros, ou eventualmente um provedor que te dá um suporte esporádico aí de soluções. Além de que você consegue também gravar essas sessões. Muitas vezes o cara está lá na Ásia, na Europa, horas à frente, e você tem que acordar de madrugada ou no final de semana para acompanhar. Não, você pode pôr essa sessão para gravar. Você tem controle, se você identificou que ele está fazendo algum acesso irrestrito ali, que você não gostaria, você pode bloquear a sessão naquele momento. Então, tem toda uma questão de hierarquia, de alteração, de autorização desses acessos. Então, são ferramentas que a gente começa a agregar ali para trazer um pouco mais de controle, de visibilidade para esses ambientes. E tentar, obviamente, minimizar um pouquinho, né, esse temor, esse medo aí, que é muito bom, na verdade, a gente ter medo. Quem tem medo, realmente, como eu disse, eventualmente vai estar um pouco mais seguro. Né? E falando de OT de uma forma geral, pessoal, para tentar resumir aqui, a questão de melhores práticas é segmentar a rede, é controlar acesso, é implementar uma operação focada do lado da operação, né, um pouquinho diferenciado da parte da TI, que senão você vai parar a sua operação, você vai implementar a segurança, mas vai parar. Então, é saber tratar também essa questão dos incidentes, é agregar muito de conhecimento, né, de soluções específicas dentro de uma plataforma toda integrada. Isso é muito importante, porque você garante uma integração natural quando você tem uma plataforma de segurança, evitando tecnologias diferentes que às vezes não se conversam e você não consegue ter essa operação de uma forma integrada, automatizada, por muitas vezes nem automatizar esse processo é possível. Né? E adotar também aí a questão de inteligência artificial para facilitar todo esse processo, de agregar inteligência, de trazer automação, de trazer conhecimento também, para a gente se equiparar ao nível dos atacantes. Né? Então, acho que nesse sentido é o que a gente traz, além de uma plataforma
totalmente integrada, com soluções específicas voltadas para a área de operação, com uma visão de protocolos, de patches, de assinaturas das aplicações industriais, de equipamentos industriais. Então, a gente vai falar de firewall, de switches, de APs, e outros componentes, outros appliances que a gente tem numa versão rugged, né, que são equipamentos que vão suportar variações de temperatura de -40, mais 75 graus, antivibração, anti-interferência eletromagnética, atmosferas agressivas. A operação exige isso, né? Não quer dizer que todo o projeto tem que ter esses equipamentos, mas eventualmente você vai estar num ambiente operacional que pode exigir. Então, a gente tem também esses equipamentos. Não é que a gente vai deixar de fazer operação por conta desse ecossistema, né, de operação que exige, eventualmente, equipamentos mais robustecidos. Então, a gente vai nessa visão de trazer uma solução em camadas. Como eu disse, não existe uma única solução. A gente tem que analisar caso a caso, entender as tecnologias, o nível da criticidade dessas operações e atuando ali conforme possível, implementando os controles em cada perímetro que a gente identificar de segurança, tá? E eu acho que era isso, tentando resumir aqui. A gente está chegando já no tempo final. Não sei se o Marcelo quer Sim. fazer as Aí o pessoal, se alguém considerações. O pessoal tem tem alguma perguntas. pergunta também, pode Exato. colocar no chat aí, nós temos mais uns minutinhos. Se não tiver nenhuma, se alguém quiser fazer um questionamento aí ou quiser contribuir também, né, Claro, claro. com algum desafio aí, ou alguma experiência, fiquem bem à vontade. Eu vou falar um pouquinho aqui enquanto Vai a gente lá, pega uma vai dúvida. lá. Eu acho que um desafio que a gente falou, né, que o Ivo falou bastante, é da parte operacional, né? Mas um desafio muito grande, principalmente na área hospitalar, está sendo um novo tema, né? Na parte de interop, que é a questão de interoperabilidade entre diversos hospitais, com diversas informações. Então, a informação do prontuário Mário, que está aqui no Hospital Mãe de Deus, vai ser integrado junto com o Hospital Mães de Vento, porque o médico trabalha lá, que vai ser por clínicas, que vai ser por Santa Casa. E aí, uma questão de LGPD, aonde estão esses dados, por onde vai trafegar esses dados via API ou não, né? É um desafio que é um dos que eu não durmo também, né? O Maurício falou dos deles ali, mas um dos que eu não consigo dormir também é pensando nessa informação, nessa troca, né? Não, legal. E essa questão dessa integração, ela é já uma realidade. E quando a gente fala entre hospitais diferentes, aí a gente começa a falar entre redes diferentes também, né? É muito importante que você tenha a garantia da sua rede e o do outro lado também tenha as suas proteções, né? Em algum momento vocês vão se integrar. Como eu disse, as tecnologias, eventualmente, que são utilizadas, muitas vezes elas vêm para resolver um problema mais urgente. O que a gente vai tentar entender e fazer é agregar, aí, por exemplo, garantir alta disponibilidade. O Diego, lá no início, ele até comentou também sobre a questão de que já tem ali o recurso de SD-WAN, onde ele vai identificar qual que é o melhor link, qual é a melhor disponibilidade e faz isso de uma forma automática, né? Você pode direcionar, inclusive, né, quando a gente fala de SD-WAN já agregada dentro de um firewall, dizer, por exemplo, que tipos de aplicação passa por um determinado link, quem tem prioridade sobre o quê, e, obviamente, implementar as regras de segurança em cima dessas informações, né? Então, é bem interessante isso que você comentou, que existe tecnologia, dá para se fazer sim, inclusive entendendo, né, falando aí de transferência de protocolos, de eventualmente diagnósticos que você tem de um determinado exame, que você faz um paciente, vai utilizar o DICOM, né, que é meio padrão aí dos sistemas PACS. Então, né, nesse modelo, sim, a gente consegue fazer e criar regras específicas em cima de DICOM, por exemplo, tá? Em cima de um HL7, de um IEC. Assim, como eu disse, são formas diferentes, a gente vai evoluindo. É uma minissérie
não é uma Isso, não, minissérie. o assunto ele é muito amplo, né? Nós podíamos ficar aí o dia inteiro aí Muito para estar tempo. falando sobre isso, mas nosso tempo está acabando, então gostaria de agradecer a presença aí do Mário, do Maurício, do Diego, do Ivo, então acho que nós tivemos um assunto bem enriquecedor aí, podemos até daqui a pouco trabalhar em outras sessões aí nesse sentido aí para estar fazendo outro papo seguro aí, ou Claro. a segunda parte aí de repente, É, em algum momento aí para falar de novos desafios e enriquecer mais ainda. Então, agradecer a presença de todos aí também, nos colocar à disposição também, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer um bate-papo aí também sobre esse assunto, aí pode entrar em contato conosco aí, que nós estamos à disposição aí para tentar buscar soluções para os desafios que vocês têm hoje aí nesses ambientes operacionais, na parte de integração e segurança nesses ambientes, né? A pergunta é que se nós sim vamos disponibilizar essa gravação, tá? Então, assim que tiver ok, vai ser enviado aí um link aí para todos para ter acesso a essa gravação, até para poder estar compartilhando aí com outras pessoas. Então, agradeço a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até o nosso próximo Papo Seguro aí. Valeu, Perfeito, pessoal. gente. Grande Obrigado. abraço. valeu. Obrigado e bom Valeu, fim Tchau, de semana tchau. a Obrigado, todos. abração. gente. Abraço. Tchau, tchau.